Olá, irmãs, olá, irmãos da casa de André Luiz. É uma alegria muito grande estar aqui de novo para podermos juntos estudar o Livro dos Espíritos, em particular hoje das perguntas 536 até a pergunta 540, onde no capítulo sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal, em particular, Kardec vai abordar a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Muito interessante esse capítulo e ainda em alguns aspectos de difícil compreensão para nós humanos, pois nos falta ainda o sentido para entender os mecanismos do Criador e da sua criação. Mas vamos lá, vamos juntos. Na pergunta 536, Kardec pergunta: os grandes fenômenos da natureza. Uma particularidade nesse trecho de capítulos e perguntas, que as perguntas de Kardec costumam ser um pouco maiores e as respostas dos espíritos bem menores. Eles são bem sucintos e objetivos nessa série de perguntas e respostas. Vocês podem observar isso. Então, na pergunta 536, Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? O que Kardec está querendo abordar aqui? Os grandes fenômenos da natureza, os cataclismas, terremotos, maremotos, tsunamis, desabamentos, movimentação das placas, né, até na profundidade dos oceanos, as placas tectônicas. Esses fenômenos que são considerados perturbações dos elementos da natureza, são devidos a causas fortuitas, é por acaso, ou tem um fim providencial, ou tem um fim, tem uma finalidade de providência? Olha o que eles respondem. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Ou seja, tudo tem uma razão de ser. Novamente, o acaso não existe. Os espíritos cansam de falar em várias vezes aqui e afirmar que o acaso não existe. Nada que acontece no universo é por acaso, mas sim por providência divina. E tem a autorização, tem a permissão de Deus para que aquilo se manifeste. Então, tudo existe uma autorização, uma permissão de Deus para que isso aconteça. Interessante que isso nos dá uma sensação aparente de descontrole, ou minimamente de injustiça, ou que tem alguma coisa errada, não é verdade? Quando acontece um maremoto, um tsunami, as placas tectônicas se movimentam, a gente tem uma sensação que tem alguma coisa errada com a natureza. Isso é um distúrbio da natureza, não é? E os espíritos estão dizendo que não tem nada de distúrbio. Isso é uma ação natural com a permissão de Deus, no sentido de gerar alguma providência. É interessante quando a gente vê uma catástrofe dessa e muitas pessoas desencarnam, muitas pessoas sofrem, e a primeira pergunta que a gente costuma fazer é: será que eles mereciam isso? A gente fica no âmbito ainda do merece e não merece, né? Todos nós queremos merecer o amor de Deus. Mas nós não precisamos mais merecer o amor de Deus, porque nós somos filhos do Pai.
Então, nós somos filhos do Pai. Se o Pai é abundância, nós fomos criados para a abundância, para viver a abundância do reino de Deus, do nosso Pai maior. Mas a gente fica nessa pergunta: eles mereciam isso? Será que eu mereço sofrer? Será que eu não mereço sofrer? Com as nossas desestruturas internas, os nossos tsunamis internos, os nossos terremotos, a gente fica questionando, né? Onde é a justiça de Deus nisso? Mas a pergunta, meus irmãos, minhas irmãs, que nós devemos fazer não é: eles mereciam isso? Isso foi providencial para eles? Houve alguma providência nesse acontecimento? Foi providencial para a história desses que vivenciaram essa tragédia? Essa é a pergunta. De certo que essa resposta é sim, foi providencial. Por quê? Segundo os espíritos, não há um vento que sopre, uma folha que caia de uma árvore, sem a permissão do Pai maior. Então, se ele é onisciente, se ele é onipresente, se ele é onipotente, tudo tem uma lógica divina de providenciamento. Quando nós evoluirmos, ampliarmos consciências, chegará o dia que nós entenderemos todas essas aparentes tragédias como bênçãos que nos permitem trilhar o caminho da evolução através da vivência de todas as possibilidades. Isso chamam-se talentos. A beleza, a feiura, a aparente feiura, né? A riqueza, a pobreza financeira, uma vida de muitos obstáculos. Nada disso é castigo. Muito pelo contrário, é providência divina. E a gente conclui baseado aqui nessa primeira resposta dos espíritos. E aí então o Kardec pergunta diretamente, ainda na 536, esses fenômenos então, essas tragédias climáticas, enfim, todas essas que já referenciamos, esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Ou seja, esses fenômenos acontecem para interferir diretamente na vida do homem? É para o homem que isso acontece? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: algumas vezes esses fenômenos, eles têm uma razão de ser direta para o homem. Algumas vezes é direta para o homem, para o seu próprio aprendizado. Desbarranca, ele perde tudo, perdeu a casa. Às vezes é uma providência de prova e expiação. Lembrem, estamos no mundo de provas e expiações. Isso aqui não é um parque de diversão. A gente não está aqui de turismo. Nós não estamos fazendo turismo na Terra. Nós estamos aqui porque somos profundos devedores. Ah, mas olha, ele é inocente. Não tem inocente no planeta Terra. Com raríssimas exceções de alguns missionários que já venceram o mundo, não tem inocente no planeta Terra. Todos nós somos profundos devedores e devedoras. Se nós fôssemos conhecer na Terra, nessa presente encarnação, experiências nossas do passado, de outras vidas, provavelmente nós nem conseguiríamos viver. Nós teríamos uma perturbação imediata de identificar tanta coisa ruim que a gente já plasmou no planeta. E antes de chegar ao planeta, até lá em Capela, não é?
Nós não conseguimos ficar lá por quê? Porque não fizemos boa coisa, não crescemos. E aí viemos para cá. Então, eles dizem que algumas vezes esses fenômenos falam diretamente ao homem. Mas frequentemente, ou seja, tem mais frequência, também não tem outro objeto que o reestabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Olha só. Frequentemente, também não tem outro objeto do que o restabelecimento do equilíbrio da natureza, da harmonia das forças da natureza. O que quer dizer isso? Quem tem vasinho de planta em casa vai saber o que eu estou dizendo, porque a gente pode comparar. De vez em quando, o que você tem que fazer? Adubar a terra. De vez em quando você tem que tirar aquela terra e botar uma terra nova, melhorar a energia, não é? Colocar vitamina ali, uma nova energia para aquela plantinha novamente pegar força e crescer, não é assim? Na natureza não é diferente. Toda matéria absorve energia. As paredes da nossa casa, essa parede aqui está cheia de energia. Que energia? A que eu emano durante todo o meu dia. Aqui onde estou. Então as paredes, elas ficam impregnadas de energia. Toda a matéria se impregna de energia. E aí, de vez em quando, devido até às próprias guerras, às emanações mentais dos seres terrestres, o conjunto de forças dá um resultado. Um resultado que, às vezes, aquela região fica com energias muito densas e precisa de uma renovação. Então, o que estava debaixo do mar ressurge, o que estava aqui em cima vai para debaixo do mar, e há sempre, de tempos em tempos, uma arrumação do vaso para a plantinha, que somos nós, ganhar força para ir além, para que haja uma renovação natural das forças físicas do planeta e a energia se modifique para melhor. Uma limpeza natural, como se fosse uma limpeza natural. Então isso acontece de tempos em tempos. Para quê? Para arejar, para renovar. Lugares onde acontecem muitas guerras, aquele lugar fica impregnado de uma energia negativa, danosa à humanidade e ao próprio planeta Terra. Então, isso acontece para restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Ok? Lugar onde tem muita região muito seca, durante muito tempo, desertos, enfim. Por isso, não raro, você vê hoje, descobre que determinada região, aqui já foi mar e hoje é terra, não é? Porque acham fósseis e etc. Então, vamos lembrar que tudo acontece por providência divina. Ai, mas eu tenho receio, eu tenho medo, meu Deus, eu vou morrer. Isso me lembra uma história que eu penso que já contei aqui, mas vou contar de novo, quando as pessoas têm medo de morrer, não é? Então, o Yogananda, que foi quem trouxe o yoga do Oriente para o Ocidente, Paramahansa Yogananda, ele no seu caminho de iluminação, ele foi ter com seu guru, e seu guru falou: Yogananda, você não peça comida a ninguém e não aceite dinheiro de ninguém. No que o Yogananda falou: meu mestre, veja bem, se eu não pedir comida a ninguém e eu não aceitar dinheiro de ninguém, eu vou morrer. No que o mestre, o guru, lhe falou: então morra logo, para provar para você de uma vez por todas que você é imortal. Então nós precisamos lembrar
acaba a terra, mas nós não acabamos. Por que nós não acabamos? Porque somos espíritos imortais. Pode acabar tudo, nós não acabamos. Nós podemos ir para regiões não tão agradáveis, não tão gostosinhas de viver? Podemos. E como é que a gente vai parar numa região dessa? Resultado das nossas forças internas. Resultado daquilo que a gente emana diariamente. Resultado das nossas ações. Resultado do que temos feito da nossa existência. Da bênção da nossa reencarnação. Tem uma fila enorme para descer. E nós fomos privilegiados nesse momento. E o que nós estamos fazendo desse privilégio? Me lembro uma vez que uma pessoa chegou e foi visitar o Chico porque estava muito desesperado. E estava quase entrando em depressão porque ele perdeu tudo. Literalmente perdeu tudo nos negócios. Era uma pessoa bem sucedida e perdeu tudo. Estava na bancarrota. E chegou para Chico e falou: Chico, olha, eu vim aqui visitar o senhor para o senhor me dar um conselho, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais nada na vida. Perdi tudo. Não consigo entender. O Chico, com aquela sua sabedoria, virou para ele e falou: meu filho, é muito bom quando a gente consegue se ressarcir com a lei. Não é? Providência divina. Continuando. Kardec: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira. Então Kardec está concordando. Realmente, a vontade de Deus é a causa primeira de tudo que acontece. Nisso, como em todas as outras coisas. Ok. Até aí nós concordamos, espíritos. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos da natureza para os agitar, para os acalmar ou dirigir. Kardec é muito inteligente, né? Os espíritos respondem: mas é evidente, e não pode ser de outra forma. Deus não crê estar morto. Não, desculpa, eu virei página demais aqui. Deus não está morto mesmo, né? Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Deus tem um universo para cuidar. Então ele não se consagra a uma ação direta sobre a matéria, mas ele permite, é ele que permite. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Perceba bem. Aí começa a enrolar. Em todos os graus da escala dos mundos. Vou repetir. Em todos os graus da escala dos mundos. Os espíritos aqui não se referiram, não se limitaram só ao planeta Terra. Em todos os graus, em todas as escalas. Então, percebam que existem os elementais da natureza. Me lembro também, salvo engano, foi na praia de Copacabana que o Chico veio para uma reunião no Rio de Janeiro e quis ir à praia e ficar admirando. Já era final de dia e daqui a pouco o Chico vê sair de dentro do mar várias entidades que o reverenciavam. E o Chico começou a chorar. E a pessoa que levou o Chico à praia, que não era vidente, falou: Chico, a natureza emociona. Você está chorando por quê, Chico? Está emocionado com a natureza? E o Chico falou alguma coisa do tipo, salvo engano, e contou: eu estou vendo. Que lindo. As entidades que vivem no mar estão me referenciando. Então são os espíritos que cuidam do mar, assim como espíritos que cuidam do reino mineral,
Nós fomos criados espíritos simples e ignorantes e já passamos por todos esses reinos. Agora, como é que a gente era quando era mineral? Às vezes é difícil de entender. Nós não temos elementos comparativos aqui na matéria, nessa terceira dimensão, que é onde vivemos, para comparar. Então, às vezes, fica difícil para a gente entender determinadas coisas que acontecem no universo. Mas é importante saber que Deus age através dos seus agentes. Nós aqui somos um agente na terceira dimensão. Imagine o planeta Terra, segundo contam os espíritos, tem 7 dimensões, só no planeta Terra. Nós aqui, 2 mais para baixo, né, que é o abismo, o umbral, depois vem a gente, e mais 4 para cima. No mesmo planeta. Dimensões diferentes. E o Chico fala que se a gente pudesse ver todas as dimensões, a gente entraria em parafuso, porque a gente não ia entender nada. Ou seja, nós não temos capacidade de compreensão, né? Não temos consciência, não temos luz suficiente para entender tanta luz, né? 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação. Essa crença é destituída de fundamento? O que Kardec está perguntando é o seguinte: tem fundamento essas entidades serem deuses? Deus do vento, Deus do mar, Deus do... Os espíritos respondem: ela é tão pouco destituída de fundamento, ou seja, não tem fundamento nenhum, que está ainda bem abaixo da verdade. Não tem nenhum fundamento. Está muito abaixo da verdade, né? Deus só existe um. Deus só existe um. Dizem até que somos deuses, né? Com D minúsculo, como diz o Divaldo. Que o Saibaba perguntou para Divaldo: Divaldo, você acredita que é Deus? O Divaldo falou: talvez não como o senhor entenda Deus. E depois o Divaldo falava para a gente: nós até podemos ser deuses, no caminho da iluminação chegaremos, mas Deus com D minúsculo. Porque Deus é um só e é maior que tudo que existe no universo. Porque Ele é a causa primeira de todas as coisas. Não há nada que venha antes de Deus, senão Ele não seria a causa, já seria o efeito. Então não existem outros deuses, porque se os houvessem, seria o próprio Deus que teria os criado. Kardec prossegue: pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? Os espíritos respondem: esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. O que os espíritos querem dizer com isso? Eles não povoam a Terra como nós estamos aqui na Terra. Eles estão numa frequência. Eles fazem parte do reino espiritual, não do reino terreno. É isso que os espíritos querem dizer. Então não tem seres materiais no interior da Terra. Existem seres no interior da Terra, sim, mas espirituais. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Os espíritos quase que dizem: olha só, um dia você vai entender tudo, mas vamos devagar. Entende aí o que você já está fazendo aqui, para que você vive.
né? Qual é a tua finalidade no mundo? O que é que você tem feito para melhorar e se ressarcir com as leis de tantos erros do passado? A sua família que foi te emprestada para que você crescesse nela e aprendesse com ela e ensinasse para ela. As suas atividades profissionais, as pessoas que você se relaciona no mundo, que foram todas providências divinas. O que é que você tem feito disso tudo? Das suas escolhas. Você tem cuidado das coisas espirituais e das coisas terrenas ou só das coisas terrenas e esquecendo as coisas espirituais? Tem cuidado só das coisas espirituais e esquecendo também as coisas terrenas? Também é desequilíbrio. É sobre isso que nós precisamos pensar. Então, quando Kardec faz essa pergunta em 1800, os espíritos dizem, olha, fica tranquilo, um dia vocês vão entender isso melhor. Por enquanto, é isso que a gente está falando. Mas Kardec não se dava por vencido, né? E ele continua. Pergunta 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Os espíritos respondem que o serão ou foram. Que o serão ou foram. O que é que os espíritos... Vou só continuar aqui e depois falamos, porque Kardec prossegue. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Quando os espíritos respondem, Kardec pergunta, os espíritos que presidem esse fenômeno da natureza formam uma categoria especial de espíritos? Eles são seres à parte ou são espíritos que estiveram encarnados como a gente? Aí os espíritos respondem que o serão ou que foram. Ou seja, já foram encarnados como nós ou ainda serão encarnados como nós. Olha os elementais aí, não é? Os outros reinos que reinam através do comando do Pai Maior, que mexem com as águas, que mexem com o reino mineral. Ele pergunta, esses espíritos pertencem a ordens... Aí Kardec pergunta, esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso depende, respondem os espíritos, de seu papel mais ou menos material ou inteligente. Então isso depende, essa hierarquia depende do seu papel mais ou menos material, mais embrutecido, mais junto à terra, ou mais sutil, ou mais energia e inteligência. Alguns comandam, outros executam. Os espíritos não estão aqui negando que existe uma hierarquia. Isso é interessante, porque a hierarquia no plano espiritual não é estabelecida pelo poder, como aqui na Terra nós estabelecemos. A hierarquia no plano espiritual é estabelecida por uma questão de ordem, porque sem ordem não vai a lugar nenhum. Do mais iluminado para o menos iluminado. Essa é a ordem, simples assim. Simples assim. Do mais iluminado para o menos iluminado. Mas o menos iluminado um dia será também mais iluminado. O progresso é inexorável. A felicidade é o nosso destino, por força daquele que nos criou. Os espíritos então continuam falando. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior. Entre os espíritos, como assim entre os homens também. Então, os que executam as coisas materiais são sempre de ordem inferior. Os que executam as coisas mais espirituais, mais energéticas, quanto mais sutil a frequência energética,
contexto de atuação desse espírito, mais superior ele é. Então, é mais ou menos assim. Independente da frequência que nós estamos, sempre tem um chão e sempre tem um céu. Aqui no chão a gente vê todo mundo que está aqui no chão. Aqui para baixo. Para quem está para cima, a gente não vê. Por quê? Porque é outra frequência. E isso é baseado na possibilidade de expansão de consciência, do grau de iluminação, do quanto você já caminhou. A pergunta 539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúnem em massa? Já que são os espíritos. Ele pergunta, é um só? Que vai lá e provoca a tempestade? Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúnem em massa? Olha o que os espíritos respondem. Em massas inumeráveis. Em massas inumeráveis. E me vem à mente, porque é um movimento energético, compreende? Tudo no universo é um movimento energético. Tudo. Então é uma massa vibrando e fazendo acontecer, materializando aqueles eventos. É uma massa com várias escalas de espírito. Os que mandam, os que obedecem, os que executam. E por aí vai. Eu penso que tem uma imagem que é muito terrena, muito terráquea. Mas dá para ter uma ideia. Quando a gente vê aqueles cardumes enormes de peixe se movimentando no mar. Aquela nuvem negra, né? A gente acha até que é um bicho enorme. Não. É um cardume. Mas para onde vai, outro vai. Para onde vai? Eles estão juntos ali. É claro que existe ali uma simbiose energética. É claro que existe. Eles estão movimentando em massa. Assim também é, segundo os espíritos, como esses fenômenos acontecem. Não é um espírito. É uma massa de espíritos, como se fosse uma empresa, né, gente? Tem trabalhador de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. Tem o estrategista, o planejador, o executor, o recepcionista, né? A pessoa que pensa, a pessoa que age, a pessoa que... Pessoa não, espírito, né? Eu estou dizendo porque numa empresa é assim. Tem o responsável por isso, o responsável por aquilo, fica melhor assim. Nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de espíritos. Tá certo? Então, em massas inumeráveis, ponto. Os espíritos não conseguem ir além porque eles não encontram palavra no nosso vocabulário para traduzir todos esses mistérios da natureza, que para nós ainda são mistérios. Para nós ainda são mistérios. Como a energia ela se comporta nesses reinos, não é? E como os princípios inteligentes, porque nós fomos criados simples e ignorantes, como princípio inteligente. Então, como os princípios inteligentes atuam nesses reinos. Nós estávamos lá em algum momento? Estávamos. Faz parte do processo evolutivo, não? A pergunta, então, 540. Kardec pergunta: os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza
eles agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Vamos pensar antes de eu ler a resposta dos espíritos. Vou ler a pergunta de novo, para eu aqui, você aí, pensarmos antes de ler a resposta dos espíritos. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos. Está perguntando sobre os espíritos que exercem as ações sobre esses fenômenos. Os espíritos trabalham na produção do maremoto, do cataclisma, das movimentações das placas tectônicas, terremotos, etc. Esses espíritos, eles agem com conhecimento de causa? Há um procedimento inteligente nessas ações? Em virtude do seu livre-arbítrio? É um espírito que age com o seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Agem mas apenas com o seu grau de instinto. Agem por instinto, por impulsão, sem refletir. O que vocês pensam? Ele pergunta: os espíritos que promovem, eles agem pelo seu livre-arbítrio? Ou eles agem instintivamente, irrefletidamente? O que vocês acham? O que você que está aí do outro lado da telinha acha? Vamos lá. Eu acabei de falar anteriormente que existem os elementais, que nós fomos criados princípio simples e ignorante, com uma individualidade, né, com uma inteligência para desenvolver, em nível de semente. Então, quando a gente era pedra, a gente usava nosso livre-arbítrio? O que vocês pensam sobre isso? Quando a gente era planta, a gente usava o nosso livre-arbítrio? Nós não tínhamos ainda a inteligência desenvolvida. Eu só posso ter livre-arbítrio se eu tiver a inteligência desenvolvida, se eu tiver consciência. Se eu não tiver consciência, eu não tenho como analisar uma situação. Eu vou agir por instinto, como agem os animais. Até a ciência está descobrindo que alguns animais têm algum tipo de inteligência, né? As plantas agem por instinto. Agem por instinto. Tem sensações, sim, mas agem por instinto. Né? Não tem livre-arbítrio. Mas vamos ver o que os espíritos respondem. Alguns sim, outros não. Por que os espíritos respondem alguns sim, outros não? Porque não tem quem comanda, não tem quem executa. Então, obviamente, quem comanda é um espírito iluminado que está comandando aquela massa, por orientação e permissão de Deus. Então ele sabe, do início ao fim, qual o propósito daquilo, qual a providência daquilo, como aquilo deve acontecer, a quem deve abranger, a quem deve tocar aquele contexto. Então tem que ter uma inteligência aí. Né? Ele usa o livre-arbítrio dentro da hierarquia espiritual que ele tem, dentro do poder e do processo decisório que ele tem. Cada grau de iluminação, o espírito tem competência iluminativa e decisiva naquilo. Ele sabe o que está fazendo, ele conhece, então ele age com responsabilidade. Ele tem autonomia e responsabilidade, dependendo da sua hierarquia. Ok? Os espíritos continuam. Eles fazem uma comparação. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e arquipélagos. Ele está falando aqui do surgimento, como surgem as ilhas e os arquipélagos.
crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Era o que nós falávamos no início. A Terra, de tempos em tempos, ela se renova, renovando a energia física de toda a natureza do globo terrestre. Né? E aí eles dizem, esses miríades de animais que produzem arquipélagos não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Ele não tem a noção de que ele está ali e que ele é um instrumento de Deus, ele está trabalhando para uma providência divina. Não tem. Ele não tem esse discernimento, ele não tem inteligência para discernir isso. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão. Comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Então todos nós começamos pela matéria primitiva, operando no cenário terreno, no campo da evolução. Percebe que quando os espíritos dizem aqui, quando tiver a inteligência desenvolvida, nós já temos, viu, gente? Inteligência desenvolvida. Comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. É a primeira coisa que a gente precisa fazer e estamos fazendo aqui. Dirigir nosso mundo material, a nossa vida em primeiro lugar e depois daqueles que nos cercam. Interagindo, compartilhando e crescendo junto. Para que a gente possa um dia dirigir o mundo moral na espiritualidade. Certos de que todos nós fomos átomo. Todos nós começamos da matéria primitiva. E ao longo dos milênios chegamos até aqui. Então perceba que esse capítulo que fala da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, nós precisamos começar a pensar que não é a questão dos fenômenos castigo de Deus, que não é um desequilíbrio cósmico, um desequilíbrio da natureza. Não é, muito pelo contrário, é um reequilíbrio da natureza. É uma providência divina. E aí, deixando dos fenômenos da Terra e passando para os nossos fenômenos internos, as nossas ebulições, que é isso que nos cabe. É isso que nós precisamos entender em primeira instância. Por que eu faço o que eu faço? Como eu interfiro na minha natureza? Como eu controlo as minhas tempestades internas, os meus cataclismas, os meus terremotos? E como eu influencio com
os meus fenômenos naturais na minha natureza. É isso que a gente precisa pensar. Se autoconhecer. Nós somos um fractal de toda essa natureza. De toda essa natureza. Nós somos a própria natureza. E nós somos regidos por leis naturais. As leis naturais são imutáveis. Por que são imutáveis? Por isso mesmo, são leis universais. As leis naturais, elas são imutáveis, porque elas obedecem ao progresso natural do universo. Obedecem a uma lei maior, a lei da criação. Nós somos natureza. Então, o que acontece quando a gente está muito carregado de energia negativa? Vai no centro tomar um passe, não é isso? Para quê? Para restabelecer energia. Nós somos quase que um planeta pequenininho. Já tem tanta confusão nesse planetinha, não é? Confusão porque eu digo que a gente não se entende. Por quê? Se a gente começa um processo de autoconhecimento, a gente vai começar a entender como funciona esse planetinha. E aí, como dizem os espíritos, um dia vocês vão conseguir saber como é que esses fenômenos se processam. Agora, se a gente não sabe nem como os nossos fenômenos se processam, como é que a gente quer saber como se processam os fenômenos da natureza? Então, a melhor forma de conhecer é se conhecer, é se autoconhecer, é buscar o objetivo, o propósito da sua vida. O que você está fazendo no mundo? Para que você vive? Qual o legado que você está construindo? Te orgulha ou te envergonha? Quantos anos da sua vida você já viveu? O que você fez? O que você conseguiu construir? Quais as barreiras que você ultrapassou? O que você pode se orgulhar de ter crescido? Quais as barreiras? Porque é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para se orgulhar das barreiras vencidas. E ser grato pelos obstáculos. São providências divinas. Sabe, quando a gente reclama de um obstáculo, a gente está desrespeitando Deus. Pensa nisso. Quando a gente reclama de um obstáculo, nós estamos nesse momento desrespeitando aquele que nos criou. Nós estamos fazendo pouco caso de Deus. Nós estamos acreditando que Deus não sabe o que faz. Eu deixo finalmente essa reflexão para nós. Quando você estiver sofrendo, pense nisso. Busque a lógica desse sofrimento. Qual a providência divina? O que Deus está querendo me dizer com isso? O que eu preciso aprender com essa experiência? Senhor, me dá a visão suficiente, porque a minha miopia me faz crer que eu não merecia isso. Me faz crer que há algo de errado na minha vida. Me faz crer que o mundo não é perfeito. E a tua excelsa administração é imperfeita. Porque é isso. Objetivamente falando. É essa a nossa atitude. Quando a gente reclama de algo desconfortável que nos acontece. Mas não vamos carregar culpa, porque culpa não dá camisa para ninguém. Vamos carregar a responsabilidade de ser melhor a cada dia. De ser melhor a cada dia. E não é ser melhor do que ninguém, mas é ser melhor do que nós mesmos. Que a única luta que vale a pena travar no mundo e na vida é aquela
que a gente faz todo dia com a gente mesmo, no sentido de ser melhor a cada dia. Porque quanto melhor nós formos em qualquer contexto, quanto mais nos aprimorarmos em qualquer contexto, intelectual, emocional, material, qualquer contexto, melhor serviremos ao mundo. Então, a melhor contribuição que cada um de nós, cada uma de nós, pode dar para o mundo é se tornar melhor, melhorando para si, com a consciência de que quanto melhor estiver, melhor servirei ao mundo. A natureza aguarda de nós, falamos tanto de natureza, exatamente o que aguardamos dela. O mundo aguarda de nós exatamente o que nós aguardamos do mundo. E a caridade, que é a salvação. Fora da caridade não há salvação. A caridade aguarda de nós exatamente o que aguardamos dela. Fiquem na paz, que a luz de Deus nos preencha e que nós passamos a ter a consciência de que tudo que nos acontece na vida e os piores aborrecimentos é providência divina para a nossa evolução. Fiquem na paz. Até o nosso próximo encontro.